E aí, internet? Existe uma sacanagem que está se repetindo, que é a infância que se recusa a morrer. Eu fico falando sobre a infância que se recusa a morrer porque, por exemplo, esse sábado que vai vir, eu vou passar em Petrópolis vendo um festival de cerveja, o que parece um programa bem adulto. Mas no final das contas, é só uma outra maneira de entrar num ônibus com uma galerinha e ir curtir um lugar diferente. Coisa que eu me lembro da minha infância de fazer isso uma ou duas vezes, ou sei lá, quantas viagens eu não fiz no carro de um amigo e a gente foi pra serra pra fazer nada. E talvez o festival de cerveja, comparar o festival de cerveja com fazer nada, seja sacanagem, mas vamos lá, sabe? Quando você é uma criança, a casa da vovó, ou a casa do tio, ou a casa do pai do amigo, é tão legal quanto um festival de cerveja. E aí me leva ao próximo ponto, que é daqui a sem ser esse próximo sábado, o outro, vai ter um show em São Paulo do Asian Kung Fu Generation. E vai ser um evento da Anime Friends. Um evento que provavelmente a última vez que eu fui foi há 10 anos atrás, ou há quase 10 anos atrás. E eu fiquei pensando, caramba, cara, show do Asian. Eu me lembro de cantar num japonês todo quebrado a música que esses caras fizeram e que tocava no Naruto. E aí esses caras tocavam em Fullmetal Alchemist. E de baixar tudo errado, assim, os CDs deles. E eu nunca consegui um MP3. Até hoje eu ainda não tenho um MP3 que funciona. Isso me deixa triste. Eu me lembro de uma época que eu roubei o MP3 de um amigo meu. Não é que eu roubei, é que ele me emprestou e eu acidentalmente esqueci de devolver por uns 2 ou 3 meses. Claro que ele também ficou maluco, achou que a empregada tinha feito alguma bobagem, mas a história morreu por aí. E eu acho que até hoje eu ainda não tenho um MP3 por culpa de ter malocado o MP3 de um colega. Eu tentei consertar o meu MP3 recentemente e foi legal, assim, eu encontrei fotos de uma viagem passada que por alguma razão estavam no MP3, foi muito legal. E infelizmente ele não toca, ele é um pendrive glamourizado, assim, porque é da Apple, então é pior ainda, tipo, nem USB direito aquele negócio entra. E bem, vou tentar consertar. Eu comprei um MP3 de R$8 no Mercado Livre, que na verdade é só um rádio. Eu mereço também. Bem, se ele é um MP3 de verdade, eu não sei, ou ele veio quebrado. R$8 o bicho, eu não posso nem reclamar, não posso nem esperar que ele funcione. Mas uma das coisas que eu fazia quando eu tinha um MP3 na infância era ouvir músicas de Samurai X que o meu amigo tinha colocado no MP3 dele. E quem diria, daqui a 2 sábados vai ter um cara fazendo show na Anime Friends e o cara toca algumas músicas de Samurai X, assim, ele fez alguma das músicas que tocam em Samurai X. E aí, de novo, eu fico pensando, caraca, cara, é a infância que se recusa a morrer. Uma amiga que eu fiz recentemente, por exemplo, ela reconheceu, eu estava no telefone quando ela olhou, ela me viu mexendo no telefone, reconheceu um dos meus contatos, falou, pô, esse moleque estudou comigo. E aí papo vai, papo vem, pô, minha melhor amiga morou no seu prédio há 20 anos atrás e ela lembra que você era muito nerd, você não tinha tempo pra nada, você nunca fazia as coisas porque você estava sempre estudando. E é muito louco, porque parte da minha infância eu fico falando, se recusa a morrer. Mas tem uma outra parte da minha infância que eu fico tentando reviver. E é essa parte do, poxa, você era muito nerd, nunca tinha tempo pra nada.
eu tô realmente tentando reviver o meu esquema de São Bento, de trabalhar sábado, de ir pra escola o tempo inteiro, acordar com despertador e todo dia chegar cedo e sair tarde. E é uma tarefa complicada, é uma tarefa que eu me vejo sendo capaz de executar quando eu tinha 8 anos e me vejo incapaz agora que eu tenho 28. E, poxa, não é que a infância se recusa a morrer, sabe? Como assim existe música infantil, né? Tipo, é claro que existe, sei lá, músicas da Xuxa, que provavelmente eu curtia pra caramba, mas outro dia era festa comemorando que um amigo meu ia noivar, e aí aconteceu um dos momentos mais lindos de uma roda de violão no Brasil, que é quando alguém puxa Mamonas Assassinas. E aí todo mundo começa a puxar o CD inteiro na ordem das músicas, porque ninguém sabe a ordem das músicas. Mas quando começa a tocar, todo mundo sabe a ordem das músicas. E todo mundo sabe os refrões. E, caraca, eu escutava Mamonas Assassinas repetidamente quando eu nem sabia o que eram as piadas. Eu não sabia por que era engraçado que os camelos tinham as bolas em cima das costas. Tipo, onde mais eles iam ter as bolas, sabe? Onde é que os outros bichos têm as bolas? Eu sei lá. Eu pensava, poxa, os seres humanos têm bola, a barriga é uma bola, né? Então é engraçado que a bola dos camelos fica nas costas. Caramba, cara, eu ainda lembro da minha racionalização pra piada que eu não entendia, só que eu achava muito engraçada. E bem, de certa forma, essa infância sou eu, né? Sou eu através do tempo. E eu me imaginei em São Paulo, na Anime Friends, ouvindo Haruka Kanata e chorando copiosamente enquanto eu abraçava os meus outros brothers que também estavam... Sabe, quando você faz isso com um menino da minha idade, ou quando você faz isso com um menino que dividiu a infância comigo, o cara vai chorar. É maldade, é tipo... O mundo era tão colorido quando tudo que eu tinha que saber era como cacetes o Rock Lee vai ganhar do Gaara. E isso foi um outro negócio louco, porque depois eu fui ver, né, uma compilação da luta do Rock Lee contra o Gaara. E não são 2 minutos de animação. O que pra mim foram dias e dias de... Cara, foi muito foda aquilo, olha aquela parada e tal. E essa parada... E aquela luta habitou a minha mente por meses e quiçá anos. E quando eu paro pra ver hoje em dia... Não são 2 minutos, não dá nem isso. A luta é muito straightforward, né? A luta é muito pra frente. E a parte mais legal da luta é que depois o Sasuke imita o Rock Lee e repete a luta contra o Gaara mais lá na frente. Isso é muito mais genial do que a luta quando ela acontece na primeira vez. A primeira vez que aquilo aconteceu, eu morri. Eu não sabia que algo podia ser tão legal quanto o Rock Lee dando chute no menino da areia. E aí depois o outro garoto foi treinar com o ninja que copiava, e aí ele copiou uma luta que ele viu, e porra, ele usou diferente, com uma outra técnica. Nossa, mano do céu, que louco, que loucura. Eu sei que pra sempre o melhor torneio de lutas vai ser o Yu Yu Hakusho, mas assim, existe esse torneio de Naruto e existe o torneio de Dragon Ball, de Dragon Ballzinho, assim, o primeiro torneio quando o Tenshinhan aparece. Aquele torneio é muito bom. Que rola uma luta incrível entre o Kuririn e o Mestre Kami, que tá fantasiado de Jack Chan, só que eles não podiam usar o nome Jack Chan, então eles usam o nome de Jack Chun. Eles fazem aquela coisa que acontece no Dragon Ball quando os 2 bonecos somem, fazem... E aí dão uns socos assim.
E aí, tipo, o Kuririn e o Mestre Kami somem, aí aparece do outro lado. E aí o juiz da luta, né, o senhor juiz, ou o cara que... Dragon Ball sempre tem essa piada, que é o mesmo cara que narra todos os torneios, e ele vai ficando mais velho ao decorrer da história. E ele fala, vocês foram muito rápidos, eu não consegui ver nada, eu aposto que a plateia não conseguiu ver. Será que vocês podiam repetir em câmera lenta? E aí o Kuririn e o Mestre Kami, na maior boa vontade, assim, eles param, não, então, eu fui dar um soco nele, mas aí ele botou a língua pra fora, tipo, eu fui dar um soco na cara dele, mas ele botou a língua pra fora, eu pensei que nojento, então eu desviei a minha mão, só que quando eu desviei, ele foi tentar me dar um soco, então eu falei, desgraçado, e aí eu botei a língua pra fora, e aí ele ficou com nojo da minha língua, então ele foi desviar, e aí quando ele foi desviar eu fui dar um chute, mas o meu pé tinha muito chulé, e aí eu tirei o meu sapato e botei na cara dele o meu pé com chulé, e aí o desgraçado tapou o nariz, eu nunca pude prever que ele ia tapar o nariz, e aí ele me deu um chute no saco, e sabe, isso é muito legal também. E essa é uma parte da minha infância que, sei lá, eu consigo apreciar agora que eu tô revendo, ou revivendo, né? E não é como se... Eu acho que eu me sinto culpado, porque por um lado, a expressão que eu vivo repetindo é a infância que se recusa a morrer. Sempre tem aquela infância que se recusa a morrer. Como se fosse o passado negro, né? O passado que se recusa a ficar no passado. Isso é uma das noções de tempo que o Santo Agostinho pisou muito na bola. Sabe, tem noções, todo mundo sabe essa brincadeira, né? Que o passado já passou, o futuro ainda não existe, e o presente é tão passageiro que se num piscar de olhos ele se torna passado. Mas o passado que pode ser apreendido sempre é o passado que se recusa a ficar no lugar dele, que se recusa a cair no esquecimento e que se recusa a morrer. Todo passado se recusa a morrer, toda infância que é lembrada se recusa a morrer. Hoje, por exemplo, eu vi um jogo do Flamengo e o Flamengo estava jogando com o Bahia. Acho que com 10 ou 20 minutos de jogo tinha um jogador a mais, né? O Bahia teve um jogador expulso. E, cara, parecia que o Bahia tinha 12 caras em campo. Toda bola dividida era do Bahia, toda bola que sobrava era do Bahia. O jogo teve, assim... O Bahia teve 30 faltas, o Flamengo fez 30 faltas, o Bahia fez 5. O juiz estava meio culpado, assim, de que expulsou o cara do Bahia, né? E o jogo era no estádio do Bahia, e aparentemente o Bahia não perde no estádio dele. Foi um jogo difícil e esgarçado. O Flamengo ganhou de 1-0 com um gol super incrível do Cracão lá de bola, o cara lá da seleção peruana. Ele fez um gol que basicamente não fazia diferença se tinha um cara a mais no campo ou não. Não ia ter ninguém ali na frente dele, ele ia fazer aquela porra e ia ganhar. Só que, caraca, foi muito tenso esperar o tempo acabar com um gol de vantagem. E foi bem legal, porque aí o Flamengo está em terceiro lugar, olha só que legal, que maneiro. Só que por outro lado, daqui a uma semana ninguém mais vai lembrar desse negócio. Talvez eu lembre por uma sacanagem do destino que acontece, né? Porque como eu falei que eu vou esquecer, é claro que eu não vou esquecer, porque vai ficar na minha cabeça, vai rolar aquele processo mnemônico de agora que tem alguma forma de lembrar, não tem mais nenhuma forma de esquecer, né? e essa é eu acho que esse é um truque do passado que eu vou começar a usar mais fortemente, que quando se tem uma forma de lembrar, não existe mais nenhuma forma de esquecer. E, por exemplo, tem uma mentira que eu contei quando eu era muito, muito, muito jovem. Eu contei que o Luigi foi o inventor da pipa. Sei lá quem é Luigi. Não era o Luigi do Mario que eu tava pensando, não. Era o Luigi do Holy Avenger, o Luigi sortudo. Um dos personagens mais legais que eu já vi.
Ele inventou uma magia chamada pudim de ameixa. Super poderosa a magia, ele conseguia transformar o inimigo num pudim de ameixa. Ele também inventou a magia do pum, que faz o inimigo soltar pum. Eu não sei ainda qual das duas magias é mais forte, mas talvez o pum seja mais forte. E eu falei, o Luigi inventou a pipa. Não sei nem pra quem eu disse isso, não sei nem se eu disse isso. Eu só lembro que eu falei, caraca, eu tenho que esquecer essa porra, porque é uma informação inútil na minha mente. Até hoje eu nunca mais esqueci, e eu nunca vou esquecer. Tem um youtuber, o Thomas Sanders agora eu acho que já dá pra chamar ele de youtuber, né? Tem um youtuber que ele fala que teve um momento da infância que ele olhou pro sofá e falou, eu vou me lembrar disso. E até hoje ele se lembra que ele vai se lembrar disso. Eu posso te perguntar quanto sofá ele nem lembra mais, mas ele sabe que ele vai lembrar do momento inútil, número 2. E acho que isso tá voltando também, porque eu fui ver uma peça era uma peça documentário sobre um álbum do Titãs chamado Cabeça Dinossauro, que foi lançado em 1986, 2 anos antes de eu vir ao mundo. E a peça, entre outras coisas, tinha uma banda, né? Tinha uma bateria, guitarra, e eram 8 músicos no palco, e todos eles relativamente tinham uma equivalência a cada um dos Titãs, e eles tocavam Cabeça Dinossauro na ordem do CD, eles iam tocando enquanto iam situando o que estava acontecendo em 1986, mostrando como aquele é o álbum do ano. E também intercalavam isso com monólogos da vida real dos atores. E era muito... Eu achava aquilo tão detalhado que tinha que ser impossível. Mas aí tinha um cara que era da Tijuca. Ele falava, em 1986 eu tinha 12 anos e meu pai ia morrer no ano seguinte com um negócio no cérebro, e ele descreve a merda que foi. E ele fala que a última memória que ele tem do pai dele foi uma coisa besta, que foi o pai dele comendo um Big Bob no Bob's da Tijuca. E pra ele, não é o Bob's do RPG, porque esse cara já tem 40 e tantos anos. Pra ele, esse é o Bob's, e ele nem sabe que o Bob's virou Coifer, porque quando o texto foi escrito, o Bob's ainda estava aberto, ele ainda não tinha virado um cabeleireiro. E eu falei um amém, assim, muito grande quando o cara falou do Bob's, porque, cara, como eu amo aquele Bob's. E ele tava dizendo, poxa, a última memória do meu pai foi algo tão idiota. Não foi uma conversa, não foi um passeio. E, poxa, eu me lembro de um desenho da Disney em que eu acho que é o pai do Mickey que morre. Eles são 3 mosqueteiros ou algo assim, eles são nobres europeus, o Mickey, o Donald e o Pateta, e eu acho que o 4º mosqueteiro é a Minnie, é uma coisa assim. Mas bem, um rei morre e fala pro Mickey, olha filho, você agora tem que cuidar desse negócio. E aí a mão dele é uma mão de um ser humano, grande e tal, grande que nem a mão do pai da Nausicaa, né? É uma daqueles momentos em que a animação mostra como uma criança se sente pequena, porque a menina, ela é pequenininha e aí o pai dela pega ela e bota em cima do Peco-Peco, e aí ela olha para as mãos do pai, e as mãos são imensas e sujas e velhas, e ela só vê a barba, assim, ela só vê uma barba com sombra nos olhos, que é o mesmo recurso de caracterização que eles usam no pai do Mickey. Ele é uma sombra com barba e uma mão grande e velha, e aí aquela mão, ela cai, assim, enquanto o pai do Mickey deseja boa sorte para ele. E eu pensei, poxa, eu acho que todos os pais vão morrer assim. Só que não é verdade, ninguém morre assim, isso é só uma criação da Disney, né? Isso não é nem uma criação da Disney, eu acho que isso é uma criação tão legal que transcende o criador. Isso é tipo uma ideia de como os pais deveriam morrer. E
foi mal, assim, mas o Neil Gaiman escreveu um livro sobre os pais morrerem, porque é impressionante. Toda a porcaria de história, o pai sempre tá morto. E aí ele escreve um livro que começa... o nome do livro se chama Ainda Bem Que Eu Fui Pegar Leite na Esquina. Ou tipo, Obrigado pelo Leite, uma coisa dessas. Em que um evento cósmico fenomenal que ia matar o pai do personagem principal acontece. Só que o pai não morre porque ele foi pegar leite na esquina. Então quem morre é uma outra pessoa. E aí a história inteira, toda a história épica e incrível e de fantasia, toda a jornada acontece com o pai do garoto vivo. E aí você fica agradecendo você vê o quão legal se a história é a história de um garoto se o pai estiver vivo, né? Porque o pai tá sempre morto, e que droga, e quem diria, o autor escreveu isso quando ele ia ser pai, e provavelmente ele queria estar vivo para ver a história do filho. e bem, eu fico pensando assim, cara, eu acho que a minha infância, eu acho que eu tô esperando que a minha infância morra dessa forma bonita e arquetípica e certa, quando na verdade a minha infância ela vai morrendo aos poucos. E não é só a minha infância, né? O meu passado vai ficando no passado aos poucos. Octopus Pie acabou e foi, sei lá, a história mais legal que eu ouvi nos últimos 5 anos. E olha que eu amo Berserk, olha que eu amo Hunter x Hunter, amo o Serio Nada, mas Octopus Pie foi a história mais perto de casa, assim, a história que mais tava na mesma vibração, assim, na mesma onda que eu. E acabou de um jeito muito engraçado. O último quadrinho do Octopus Pie é a menina reclamando, assim, como quem diz, ela diz, né? Ela diz, é só isso. E acabou. Acabou, tipo, é só isso mesmo, acabou. O lugar onde ela trabalhava pega fogo, o cara do chefe dela vai embora, deseja boa sorte pra ela, dá $15 e fala, é isso aí, obrigado por todo o peixe. E ela termina, a última fala da história inteira é Is this it? Is this all? Is this all that is? Eu não sei direito qual é a última fala, eu queria que fosse mais poético, mas eu não lembro. E é isso, assim, é bonito porque é bobo e mundano, que nem a história. E que nem a minha vida, né, que nem a minha infância. Eu fico metendo na minha cabeça que a minha infância foi esse grande acontecimento, esse grande tempo em que as cores eram mais vivas e as brincadeiras no play eram mais viscerais. E não é verdade não. Ao invés de descer pro play, eu ligo o computador. Ao invés de ir pra escola, eu faço cursos online. Ao invés de desejar, ao invés de ter um amor platônico e virar carta de mana, eu tô fazendo altas putarias e... Bem, acho que a parte de virar carta de mana eu ainda faço... Eu acho que o equivalente é ficar pensando em estratégias de um multiplayer online. Ai, cara. De qualquer jeito, talvez eu tenha fugido do maior assunto, que é tipo ir pro Canadá. A coisa tá andando e foi um tapa na cara, porque para ir pro Canadá eu tenho tudo certo para ir pro Canadá, mas são 4 pilares e eu tenho 3 pilares absolutamente perfeitos, porém um tá horrível, que é a minha carreira. Eu tinha que ter 6 anos de trabalho comprovado na área que eu quero atuar. E eu tenho 0 anos de trabalho comprovado. E eu pensei, poxa, eu vou correr atrás disso. Até eu fechar 30 anos, como o Gary Vee falou, executa por 18 meses. Cala a boca, olha pra baixo, executa por 18 meses e depois manda todo mundo se fuder. É o que eu vou fazer. Vão ser 18 meses. Até eu completar 30 anos, vão ser mais ou menos 18 meses. E vão ser 18 meses muito legais. E eu não vou ter 6 anos de trabalho comprovado na área, mas eu vou ter 18 meses. E vão ser 18 meses muito maneiros.
que, diga-se de passagem, que, né, se eu fizer direitinho, vão contar por 4 vezes o ano de uma pessoa normal. Eu quero me tornar a pessoa que em 18 meses faz o que as pessoas levam... Vamos lá, como é que... 18 por 4 vai dar 8, 16 de 4, 32, vai 8, 8 mais 1, 11, vão ser 112 meses. Por que eu estou dividindo 112 meses? Bem, são quase 120 meses. São basicamente quase 10 anos, vamos dizer assim. Vão ser 18 meses que eu quero que valham por 9 anos. E o único jeito vai ser acordar cedo, batalhar e mandar ver. E o título dessa decompression é Piadinha refaz promessas que ele já não conseguiu cumprir. Mas tudo bem, tudo bem. A frase do dia de hoje era: se perdoe de noite e se comprometa de novo de manhã, que é o que eu vou fazer. É hora de acordar com o despertador, e é hora de dar duro, e vai ser muito legal. Minha amada internet, um beijo pra vocês. Até o próximo domingo.